Muito bem, queridos, excelente dia para você, aliás, excelente semana, Deus abençoe rica e poderosamente. Como é que você está hoje? Eu quero começar uma nova série nessa semana com as mensagens e as orações de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já na semana passada e eu acabei fazendo um estudo aqui, relembrando essas lições, e eu creio que é muito importante tanto pela palavra, no momento oportuno dela ser liberada, porque a unção e o Espírito de Deus testificam no nosso coração e a gente consegue fazer um paralelo das coisas que estamos vivendo e que também a obra está vivendo. E como eu faço isso, creio que você também tem plena capacidade de discernir dessa maneira. E a palavra é uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, você conhece de cabeça. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, essa palavra é exatamente o que o Pai procura. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é encontrar em nós adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em espírito é uma outra dimensão, primeira coisa. Em verdade é uma outra conduta. Conduta, verdade, É uma vida digna, é uma vida idônea, é uma vida limpa, é uma vida de alguém que anda com a cabeça erguida, olha nos olhos. Em espírito é uma outra dimensão, é a dimensão do reino de Deus, da influência que vem de alto a baixo. É a influência da vontade soberana de Deus, que será na terra como está no céu. Então, e a segunda situação é o tempo de Deus. A segunda é o tempo de Deus. Qual o tempo de Deus? Vem a hora e já chegou. E em nome de Jesus, no meu coração, no meu espírito, eu quero declarar essa palavra: vem a hora e já chegou. Da liberação, daquilo que temos buscado, esperado, orado, enfrentado diante do Senhor. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. E diante disso, eu quero falar no exemplo desse encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, João 4, você conhece bem a história, Jesus se encontra com essa mulher samaritana. Você sabe muito bem que os judeus não se dão com o samaritano, está bem claro no texto de João capítulo 4, levaria muito tempo para contar essa história em mais detalhes. Mas os discípulos não estão, e primeiro Jesus falando com uma mulher, e segundo uma mulher falando com um homem, falando com um judeu, Então esse encontro ele é muito emblemático e ele traz muitas respostas, E esse encontro de Jesus ali, ele não era um encontro apenas de Jesus, do Senhor, de Deus, do Filho de Deus, para salvar uma mulher também. Mas muito mais do que isso, era um encontro geracional, era um encontro de que remontava séculos e que confrontava principados e nações que haviam imposto destruições tais e tais para Israel e para as tribos. Era um resgate, uma restauração que às vezes escapa do nosso entendimento. Então, diante desses dois fatores, o primeiro, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E segundo, qual é o tempo de Deus? É que eu quero falar com você nessa semana sobre quem são os 5 maridos da samaritana. Quem são os 5 maridos dessa mulher? Você lembra do texto que Jesus a confronta, levando a discussão para uma condição profética? Ela reconhece que Jesus realmente era um profeta, dizendo: bem disse, quando Jesus diz assim, traz o seu marido, para beber dessa água. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, porque você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o teu marido. Então,
eu quero dizer para você, Deus tem um marido para você. Deus tem um marido para você. Você que já tem marido, Deus tem um homem de Deus, um marido de Deus para você. Um homem transformado. Nós temos uma crise que você sabe bem na igreja, dos homens que não vêm na igreja, das pessoas que todos ou todas, né, estão buscando para que se convertam ou se firmem na igreja. Nós que somos maridos temos muito a melhorar, começar de mim, tenho muito a melhorar, muito a melhorar mesmo. Então Deus quer tornar esses homens, homens de Deus mesmo, verdadeiros, genuínos, de fé, de aliança, né? E Deus tem essa porção mesmo em nome de Jesus. Muito bem, essa mensagem, à medida que ela é um estudo também muito importante de você relembrar ou de você aprender, e eu quero ensinar, é também um tratamento muito importante para a igreja em áreas que a gente tem que sempre voltar e sermos ministrados nela. Quem são os 5 maridos da samaritana? Na minha definição, né, ou da forma que está no meu coração, é o seguinte: o primeiro é a emoção, o segundo é a frustração, o terceiro marido dela é a necessidade, o quarto marido é o desespero e o quinto marido é a angústia. Existe um tratamento especial de Deus na condição da emoção, das frustrações, das necessidades, do desespero, da angústia. Se de fato aquela mulher se casou com esses homens, né? Os historiadores dizem que de fato ela se casou, né? Havia uma espécie de cartório público e aquele casamento tinha que ser desfeito por aquele procedimento que eles faziam. Se não era por um documento, que vemos que era a carta de divórcio que Moisés dava, né? Era algum outro tipo de mecanismo, ou como fala Oséias, atirar o sapato na porta da cidade, enfim. Mas ela teve que se divorciar para casar de novo. Então era uma situação realmente delicada da conduta e da caminhada daquela mulher. E por fim, o último homem que ela estava não era o seu marido. E esse era exatamente a opressão. Era a opressão. Bem, essa colonização, ou esse estabelecimento de Samaria, ele vem de muito tempo, né, mas da conquista do reino dividido das 10 tribos pelo império da Assíria. Essa é uma história muito interessante que está no livro de 1 Reis, ou melhor, no livro de 2 Reis, no capítulo 17. Em 2 Reis, no capítulo 17. E 2 Reis 17, 24, o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A Assíria colonizava diferentemente do que viria a ser depois a Babilônia. A Babilônia extraditava o povo, ensinava a cultura, depois devolvia para a terra com a cultura dos caldeus. A Síria não, a Síria conquistava povos e os piores dos piores ele levava para colonizar as terras distantes para servi-los e para pagar-lhes tributo. Como Israel havia pecado com as idolatrias, né, do bezerro de ouro em Dan e também em Betel, o Senhor permitiu toda aquela assolação. Enfim, viria uma história muito grande sobre a divisão do reino. Mas a Síria domina aquelas 10 tribos do reino do norte e coloniza aquelas 10 tribos. Como eles colonizam? Eles trazem da Babilônia 1, de Cutá 2, de Avá 3, de Amate 4, de Sefarvaim 5. 5 povos que colonizaram ou foram trazidos para a Síria
para dentro do território de Israel, para as extintas 10 tribos, né? O reino do norte. Esses são os 5 povos que foram usados pela Síria para colonizar. E é daqui onde você vê essa revelação, dentro desse estudo, muito claro de quem são os 5 maridos da mulher samaritana. Jesus estava tratando aquela mulher, claro, a alma preciosa, mas ele estava fazendo também um confronto de gerações, um confronto de males e de uma envergadura de tratamento muito mais profundo do que aparentemente nós vemos, né? Diz ainda o versículo 24 que o rei da Síria trouxe, né, aqueles povos para habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel, veja, para ocupar os seus lugares. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas cidades. Tomaram posse e dominaram tudo que ali estava. E esses povos, cada um faz o seu próprio Deus naquela terra. Versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Veja, havia culto ao Senhor das tribos nos altos onde os samaritanos tinham feito, né? Aqueles povos daquelas tribos, que ali estavam judeus. Mas, com essa colonização dos outros povos, na pressão do fio da espada do exército assírio, esses povos trazem também suas culturas, seus deuses. Versículo 30. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimaram seus filhos, veja, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Queridos, o que aconteceu foi que cada um desses 5 povos da Babilônia trouxe o seu deus, Sucote e Benote. De Cutá, colonizou a Síria, trouxe Nergal. De Amate, eles trouxeram um deus chamado Azima. Os aveus trouxeram 2 deuses, Nibás e Tartaque. E os sefarvaitas, pior ainda, eles sacrificavam a Adrameleque e a Anamaleque, os seus deuses. Esses 5 povos trouxeram 5 deuses, 5 maridos da samaritana, que ali estavam. Então é algo realmente muito, muito impressionante o que se passava, né? Já deu para você perceber. Você que talvez já teve contato em algum tempo da tua história ministerial com esse estudo, mas se não, é algo realmente muito tremendo. Agora, voltando em 2 Reis 17:32, temiam também, veja, esses 5 povos com seus 5 deuses, também temiam ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que, preste bem atenção, temiam ao Senhor, ao mesmo tempo que serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Meu Deus, a Samaria era essa mistura, por isso são os mestiços, né, chamados mestiços. Era a confusão do reino dividido personificado em uma só pessoa. O Senhor vai alcançar e tratar através daquela mulher a libertação, claro, dela e usá-la para depois levar aquela mensagem. Os homens de Samaria vêm, e a história é longa, os apóstolos depois trazem o mover do Espírito de Deus, mas era uma dimensão realmente muito diferente, né? E muito maior que ali estava. E nós temos vivido muitas misturas também, e um tanto quanto de estrangeirice também. E, ao meu ver, muitas inadequações também na obra. Muitos focos distintos e muitos corações enfatuados. E muitas situações onde existe o seu próprio culto. Dentro do culto que ele precisa ser exigido daqueles que têm que apresentar apenas a vontade de Deus. Que é adoradores que adoram em espírito e em verdade. E que precisam saber, segundo como eu disse no início, que vem a hora e já chegou, sabe?
Então, samaritanos, na verdade, eles serviam ao mesmo Deus, mas fora da aliança. A mulher samaritana fala, olha, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, mas os nossos pais, porque eles também se reportavam como descendentes de Israel, de Jacó, aqui no poço de Jacó, né? Então eles cultuavam no poço de Jacó, mas eles não derramavam o sangue pelas mãos de Levi. Olha isso. Eram os samaritanos. Em nome de Jesus, a gente precisa de viver, sabe? O sentimento do meu coração, dentro do que eu tenho visto, ouvido e durante todo esse ano, né? O que o apóstolo Paulo fala, a igreja de Corinto, né? O mesmo sentimento, a mesma disposição mental. E essas misturas todas, elas colocam pastores, presbíteros, oficiais, líderes, membros, diante de uma dimensão que é uma bênção no sentido de estar na obra, de fazer a obra, mas de que falta um passo, de uma ruptura, para ter o mesmo coração, a mesma alma, a igreja de Atos dos Apóstolos, sabe? Onde o Espírito era um, tudo lhes era comum. Existem muitos juízos de valores no nosso meio. Eu vou repetir. Os samaritanos cultuavam no poço de Jacó, de Israel. É o Monte Gerizim, né? Onde eles estavam. Mas não derramavam sangue nas mãos de Levi. Então é o seguinte, nós cultuamos ao Deus de Israel, mas nós não vamos a Jerusalém fazer o sacrifício na mão do sacerdote. Isso é mais profundo do que... não tem tempo para explicar, né? Mas essa palavra profética esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, e Deus nos dê um caminho desse rompimento, desse resgate bem profundo mesmo. Eu quero falar sobre esses 5 maridos nessa semana. Eu vou encerrar por aqui, porque já ficou muito longo o áudio. Mas eu creio que vai ser muito importante, assim como está sendo para mim e está sendo para você. Talvez você possa sentir no tom da minha voz essa marca, essa verdade mesmo. E Jesus estava tratando algo muito profundo e marcas muito profundas, e que era uma exigência mesmo para que aquilo fosse confirmado de uma maneira maior em alianças superiores mesmo, em nome de Jesus. Amém? Havia muitas pontas soltas, sabe, na vida daquelas pessoas. E Jesus chegou ali para atar aquelas pontas mesmo. E eram pesos de erros e de dores que estavam esquecidas, mas que ainda eram pontas soltas em tempo de serem atadas e de serem ligadas. Que o Senhor nos dê graça para sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amanhã eu continuo. Em nome de Jesus. Fica com Deus.